Olá, boa noite a todas e a todos. Essa é uma noite de muita esperança, muita alegria, e para coroar essa noite em que nós estamos assim cheios de esperança de que as coisas vão melhorar, nós entrevistaremos uma grande pessoa, um grande teórico do direito e do humanismo e do direito emancipatório, que é o professor José Geraldo de Souza Júnior. José Geraldo de Souza Júnior é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, AEL-DF, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. É também jurista, pesquisador de temas relacionados aos direitos humanos e à cidadania, sendo reconhecido como um dos autores do projeto O Direito Achado na Rua, grupo de pesquisa com mais de 45 pesquisadores envolvidos. Ele é professor da UNB desde 1985 e ocupou postos importantes dentro e fora da universidade. Ele foi chefe de gabinete e procurador jurídico na gestão do professor Cristóvão Buarque. Dirigiu o Departamento de Política do Ensino Superior do Ministério da Educação. É membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde acumula 3 décadas de atuação na defesa dos direitos civis e na mediação de conflitos sociais. Em 2008, foi eleito reitor da UNB. José Geraldo é uma das principais referências no debate de direitos humanos no Brasil e fora do Brasil. Para entrevistar esse grande jurista e essa grande pessoa, eu vou chamar a nossa querida amiga Carla Andrade. Vem, Carlinha. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Essa é uma noite incrível, né? Talvez ouso dizer de consagração do nosso programa, porque o grande nome dos direitos humanos estará aqui conosco, já está aí no estúdio, vai já entrar aqui na nossa tela, e sem qualquer exagero, para todos os profissionais e estudiosos dos direitos humanos, é uma honra, né, ter essa oportunidade de dialogar com o professor José Geraldo. Estou super feliz. Estamos. Então, venha. Boa noite, querido. Boa noite, professor. Sim, boa noite. Queria cumprimentar as anfitriãs, né, a Gabi Tunes e a Carla Andrade, que vão conduzir o programa, mas a todos os telespectadores da TV Trevo Brasil e desse programa de Direitos Humanos e Política, né? E também, há pouco, estava aqui no backstage, né? É assim que se diz, né? No backstage. O Fernando Gustavo, que dirige o programa, e o Chico Pereira, que foi quem estabeleceu contato comigo durante a SBPC, numa mesa em que estávamos eu e o Luiz Nassif, no espaço da SBPC, discutir o caso Cancelier, o reitor da Federal de Santa Catarina, né, que naquela conjuntura terrível de lawfare, de uso do aparato de segurança e judicial para politizar as posições, né, teve consequências dramáticas, entre elas a prisão, naquela altura, do candidato mais forte à presidência da República, o ex-presidente Lula da Silva, né? E o suicídio do Cancelier, num gesto visceral, né? Camus diria, né? O gesto fundamental que traduz aquilo que é o sentimento de injustiça expresso na revolta. Está lá no livro dele, O Homem Revoltado, né? No núcleo de toda revolta há um sentimento de injustiça. E o Cancelier expressou esse sentimento num gesto limite, né, que já ali começou a revelar, né, essa situação distópica que, felizmente, parece que estamos na iminência de superar. Né? Estamos na iminência de superar. Já tem data vencida esse
descalabro que assumiu o país aí, né? A data de validade parece que é 2 de outubro. Conseguiremos, né? Conseguiremos. Inclusive, as perguntas que eu preparei aqui, né, eu li um monte de coisa, meu Deus, como eu li livros sobre direito achado na rua. Muitas leituras. Foi muito bom. E eu estou tentar... as perguntas, elas são no sentido de trazer esse debate atual, relacionar eles com esses conceitos e essas ideias que advêm desse projeto tão incrível que é do direito achado na rua. Inclusive, tem perguntas que vão muito na direção disso que o senhor acabou de falar. Achei ótimo. Ele já está antecipando a minha pergunta. É porque eu leio você também, Gabi. Eu leio você, então eu sei mais ou menos, né, qual é o seu imaginário, né? Embora você se expresse no literário, né? Ai, gente, olha... É uma honra enorme entrevistar José Geraldo. Eu já fiz um curso com ele. Lá no meu trabalho na Câmara Legislativa, nós fizemos um curso de direitos humanos e foi incrível. Eu aprendi as coisas mais importantes sobre o debate de direitos humanos, ouvindo o professor José Geraldo falar. Então, foi uma honra enorme. E agora eu estar entrevistando ele é realmente emocionante para mim. Para quem não conhece, José Geraldo ele é artífice de um projeto chamado Direito Achado na Rua. Ele é uma espécie de plataforma que busca a construção de um direito emancipatório. Professor, se eu falar alguma besteira, o senhor me corrige, tá bom? E é uma ideia, uma concepção de direito que parte não da ideia filosófica de um homem, da ideia de um homem transcendente, como um homem que existe independente de sua vida social, concreta. Então, é um direito que parte da concretude da vida vivida por grupos e movimentos sociais que tomam consciência do lugar que eles ocupam na sociedade, na vida, tomam consciência das injustiças a que eles estão submetidos e levantam a voz para, quem sabe, e talvez, e sim, ditar as novas leis que sejam para eles justas. Então, o direito achado na rua é um direito feito pelas pessoas, é um direito que parte de uma filosofia antropológica ou de uma antropologia filosófica do direito, e não de ideias transcendentes sobre o que seria a justiça, mas daquilo que as pessoas estão vivendo realmente. Então, é um modo diferente de conceber o direito e que tem sempre aponta para uma ideia de emancipação, de liberdade, que está muito ligado ao que um teórico que o professor cita muito nos livros, que é o Boaventura de Souza Santos, né, que ele fala muito sobre essa questão da liberdade, da emancipação. Eu entendi que a ideia de liberdade ela está no cerne do projeto do direito achado na rua, a busca pela liberdade. Acontece que essa palavra liberdade é uma palavra longa, uma palavra comprida, grande, cabe muita coisa dentro dessa palavra, e ela foi apropriada pelos discursos e pelas ideologias de extrema-direita de uma forma que, muitas vezes, as pessoas do campo progressista, nos dias de hoje, têm medo de defender a liberdade e serem confundidas com pessoas de extrema-direita e ficar parecendo que elas estão ali se aliando às ideologias de extrema-direita que têm a palavra liberdade em seus slogans rasos, seus slogans fascistas, muitas vezes usam essa palavra. Só que a liberdade, o projeto emancipatório do direito achado na rua, a ideia de emancipação, ela parte de um conceito de liberdade que é essencialmente diferente disso que hoje a extrema-direita propaga como sendo liberdade, né? Essa ideia de liberdade que a extrema-direita propaga é uma ideia deturpada. E, então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, que é para a gente não abandonar esse conceito, essa ideia de liberdade, porque isso é uma coisa nossa, nós não podemos abrir mão de falar de liberdade e emancipação, porque a extrema-direita usa essa palavra. E aí eu pediria ao senhor que
nos falasse sobre qual liberdade é essa que o direito achado na rua se ancora, em qual tipo de liberdade, e qual é a diferenciação dessa liberdade, que é uma liberdade que ele diz, como é que ele fala? Eu esqueci o termo que ele usa. Bom, você vai se lembrar. É uma ideia qual é a diferenciação entre essa ideia de liberdade em que o direito achado na rua se ancora, e isso, o que a extrema-direita chama de liberdade, que não é uma liberdade plena, é uma outra coisa, é a arbitrariedade. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as bases conceituais do direito achado na rua e nos trouxesse essa diferenciação entre a liberdade que o senhor defende, que o direito achado na rua se ancora, e o que a extrema-direita chama de liberdade. Então, Gabi, questão complexa que vai consumir uma boa parte do programa. E você falando nessa ambiguidade, nessa equivocidade, né? Eu fui me lembrando de Cecília Meirelles, a poeta, né? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que a explique e ninguém que a entenda. Uma bela formulação que nos permite sentir assim a necessidade freiriana, né, de não nos prendermos nas abstrações, né? Se não aproximarmos o nosso discurso da nossa ação, há um delírio, há uma forma muito equívoca de considerar os problemas. Por isso que é fácil, né, às vezes, aqueles que mais conspiram contra a liberdade se apropriarem da sua enunciação para ocultar, disfarçar, camuflar a sua ação expoliadora, a sua ação opressiva, né? Por isso que o filósofo Merleau-Ponty dizia, né, assim, todo mundo defende os mesmos valores, a igualdade, a justiça, a liberdade. Aí ele dizia, o que separa, então? O que distingue? E ele sugeria, com quem você se associa. Então, se você se associa com o opressor, a liberdade para você é poder exercitar aquilo que é sua expansão brutal, né? Por exemplo, a sua violência, o seu ódio, a sua capacidade de subordinar, né? E veja que tem, até na política, quem se apoie numa discursividade odiosa a pretexto, inclusive, de clamar que está defendendo a pátria, a família e Deus, não é isso? Então, como é que a gente trabalha essa aproximação? Mas se você trabalha a liberdade do ponto de vista, por exemplo, de quem sofre a expoliação, sofre a opressão, a liberdade é o emancipar-se, não é isso? Então, o que é a liberdade no vazio das palavras, se você tem em relação o senhor e o escravo? Se você tem em relação o patriarca machista que se apropria da alma e do corpo da mulher? O que é que significa emancipar-se se você acha que a sua condição de branquitude lhe humaniza, enquanto aquele que não tem a sua etnia desumanizado, né? Brutalizado, como um colonizador que, chegando aqui para se apropriar das riquezas, desumanizou os indígenas, disse que eles eram selvagens, silvícolas, monstros, feras, bestas, não é isso? Por isso que Merleau-Ponty diz, veja com quem você se associa, e você anda, veja com quem você estabelece relações. Por isso que, voltando ao direito achado na rua,
O seu projeto é esse, e trabalha a perspectiva de que liberdade é a emancipação. Como é que você opera a transição entre as condições que lhe alienam da sua própria referência de humanidade, não é isso? E você se realiza do ponto de vista de expandir todas as potencialidades daquilo que lhe faz propriamente humano, né? O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos humanos. Ele dizia assim: a condição biológica não nos define. O humanizar-se é uma experiência política, ela se realiza na história. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. A filósofa Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer, né, que, em relação à emancipação do feminino, que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, não é isso? Então, a condição da emancipação é a utopia do humanizar-se. Aí a humanização é o salto que a nossa consciência faz da história por meio da política para transformar as estruturas de opressão e desposilhação que inibe a projeção do humano que nós devemos concretizar na história, politicamente, né? Esse salto se faz muito enquanto possibilidade de concretizar direitos. Por isso que o direito achado na rua trabalha com a tese que o direito não são os artefatos normativos, as prescrições, as agendas legislativas, as decisões judiciais. Os direitos não são esses produtos que vão sendo armazenados em prateleiras normativas, né? Os direitos não são quantidades, os direitos são relações. E por isso que o processo político de humanização, e é o que a gente assiste na experiência, por exemplo, da nossa construção histórica, né? Olha, todos aqueles que no início da colonização eram alienados do humano, alienados no sentido político e no sentido jurídico, por exemplo, até a independência, que as autoridades no evento oficial nem sequer tocaram nesse assunto, né? Nem sequer colocaram a politização daquilo que é o projeto de sociedade que incumbe realizar. Quem fez isso foram os excluídos, no seu grito, o grito dos excluídos, que afirmou uma agenda de politização das suas lutas por emancipação. O que fizeram ao longo da história? Os trabalhadores todos na independência eram colonizados e, portanto, alienados do humano, eram escravos. A classe trabalhadora era toda de escravos. Nem gente era, juridicamente. Nem gente era. Né? O feminino não tinha essa constitutividade almada daquilo que é a condição, inclusive, teológica do reconhecimento do humano, né? Só era gente, só era cidadão quem fosse branco, proprietário, católico, e que formava o que, desde a Constituição, se chamava ali de gente de bem, homens de bem. De bem por quê? Porque tem dignidade? Não, porque são proprietários, né? Porque tem renda. Uma vez que a primeira Constituição era uma Constituição censitária, o cidadão era quem tinha renda. Não do trabalho, porque o trabalho era escravo, e o escravo era alienado do humano. Você comprava, vendia, usava, abusava, né? E assim por diante. Então, o direito de estar na rua é esse experimento de compreensão de que o direito, para ser propriamente direito, tem que ser direito humano, enquanto experiência política de emancipação e de humanização. E que, portanto, o processo político que realiza isso é o processo democrático, que permite que construir direitos permanentemente
sem limites quantificáveis, mas enquanto expansão de relações sociais, seja uma forma de instituir sociedade. É mais do que uma forma de governo, é um projeto de sociedade, né? Então, é um pouco isso, Gabriela, um pouco isso, Carla, que caracteriza, né, essa perspectiva do direito achado na rua. Claro, a rua é uma metáfora, é a metáfora da esfera pública, o lugar onde você constrói sociabilidades, onde você considera a alteridade, que você permite que as opiniões se confrontem e que, portanto, projetos sejam estabelecidos, né? Esse projeto histórico de se humanizar, não é isso? De ainda mais, de pedir mais realização, se alimentar melhor, poder morar, poder usufruir de um sistema sanitário, ter a vida como prioridade em relação às coisas, né? Projeto de vida e não projeto de morte. De morte. Professor, eu queria lhe dizer que nós estamos sendo acompanhados por muitas lideranças de movimentos sociais aqui do Piauí, de outros estados também, muitas lideranças quilombolas estão nos acompanhando agora aqui, nesta noite. Queria pedir aos que estão nos ouvindo que se inscrevam no canal. É importante para a TV Trevo Brasil ter mais alcance, né? Mas o que eu queria conversar com o professor agora era, primeiro, lhe dizer que o direito achado na rua ecoou aqui no Piauí, e, assim, fortemente inspirado nos seus estudos, né, nas suas pesquisas. A gente tem um projeto aqui, um projeto que eu tenho a honra de coordenar, chamado Vozes dos Quilombos, é um projeto da Defensoria Pública do Piauí, e esse projeto ele se chama Vozes dos Quilombos exatamente por entender, né, que é do quilombo, que são dessas relações e é da realidade quilombola que nasce o direito, é de onde emana o direito, né? O direito quilombola. Também uma forma de reconhecer as subjetividades, né, desses sujeitos ativos de direito. Porém, professor, promover, né, os objetivos desse projeto nem sempre é uma tarefa fácil. A gente montou aqui um minicurso chamado Minicurso de Direitos Quilombolas. E quando a gente lançou, algumas pessoas compreenderam, né, e chegaram até mim para falar que direitos quilombolas não cabia dentro do conceito do que é material jurídico, né? Não era uma matéria jurídica. Mas o curso aconteceu, foi um sucesso. Esse ano a gente está indo para a 3ª edição do minicurso. Mas o que eu queria saber do professor o que o professor diria para quem lhe dissesse que o direito achado na rua não é um direito? Então, eu diria, vamos fazer um acordo de entendimento do que falamos quando falamos em direito. Não é? Se, por exemplo, os direitos são as leis, são os regulamentos, são as portarias, são as normas burocráticas, nós estamos falando de uma realidade funcional, datada, construída numa etapa da história, né? Que é muito moderna, né? Por exemplo, para o direito ser burocrático no sentido da funcionalidade estatal, a gente tem que ser o moderno suficiente para pensar que o Estado, como nós chamamos de Estado, é uma realidade que se construiu e se aperfeiçoou no século XIX. Antes disso, não tinha Estado. Antes disso, nem a palavra Estado existia. Quando ela era usada, era para designar condição de sociedade, condição de natureza. É Maquiavel quem vai pela primeira vez falar em Estado como unidade política de centralização de poder, né? Então, essa funcionalidade é moderna. Antes disso, a realidade da convivência era estabelecida nos costumes, nos usos sociais, de uma pluralidade de formas organizativas no social pré-estatais, que estão naquilo que os filósofos chamam de âmbito da sociedade civil. Né? Voltando a Hegel,
nas etapas que ele mencionava da formação do espírito na história, né? Ele falava da família, da sociedade civil, e falava do Estado como um fenômeno que ele testemunhou no tempo dele em formação, né? Então, do que estamos falando quando falamos de direito? O direito é isso que se insere na mediação funcional e burocrática do estatal no modo legal? Ou é algo distinto disso? Por exemplo, agora mesmo no Supremo Tribunal Federal, os povos originários, que são pré-colombianos, pré-cabralinos, pré-estatais, estão formulando para os ministros do Supremo a tese de que o direito deles é um direito originário que não pode ser subordinado pelo direito estatal. E, portanto, esse argumento falacioso de um marco legal não pode ser aceito, né? E eles sustentam isso com base nas tradições, inclusive contemporâneas, de fundamentos que são supralegais, como, por exemplo, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Tanto que eles estão reivindicando que se aplique a norma de direitos humanos inscrita na Convenção da ONU, OIT, né, que diz que os direitos originários não podem ser arredados e que, portanto, o modo de ser, o modo de existir, o modo de produzir a sua existência social tem que prevalecer sobre o modo estatal, não é isso? Aliás, isso já aparece no voto do relator, ministro Fachin, que disse isso. Mesmo o Estado, quando demarca uma terra indígena ou quilombola, ele não cria direito. O direito já existe, anterior a ele, Estado. E o dever dele, se ele for um Estado legítimo, é proteger e reconhecer esse direito. Então, do que estamos falando? Teórica e politicamente, a gente precisa tirar consequências disso. E como é que a gente tira consequências disso? Buscando os modos legítimos, autênticos, solidários de produzir uma coexistência que, na regulação, legal ou não, traduza esses modos nos quais, por exemplo, se estabeleçam equivalências entre o ser e o ter, entre o se relacionar, né? De modo que o legítimo seja uma forma social em que haja equidade, por exemplo, como a gente encontra em teses que estão escritas na teoria dos direitos humanos, mas em teses que estão escritas na teoria política, por exemplo, quando se diz assim que a justiça não é dar a cada um o que é seu, porque isso significa dar ao rico a riqueza e ao pobre a pobreza. Ao pobre a pobreza. A riqueza é dar a cada um conforme um fator de dignidade e distribuir o que cada um pode ter de acordo com as necessidades que são reconhecidas de um modo equitativo, né? Isso está no Manifesto Comunista, de cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade. Mas está também nos Atos dos Apóstolos. Ali, quando Lucas, descrevendo como se formava a comunidade, claro que ele se referia à comunidade cristã, não é isso? Sim. Claro que esse cristianismo não é o cristianismo da arminha, nem o cristianismo da violência, né? Não. Ali, quando a comunidade se formava, aí está lá no Lucas. Então, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Quer dizer, o que é que media essa equidade, que é uma base de fraternidade, que muitos séculos depois os burgueses escreveram na primeira Declaração Moderna de Direitos Humanos, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? É uma base de uma sociabilidade que fundamenta direito. Então, isso é direito. Do que estamos falando, então, quando falamos de direito? Estamos falando da legislação, da regulação, das prescrições, de regras. Todo mundo produz regra.
né? Ditadura produz regra, fascismo produz regra, nazismo produz regra, corporações produzem regras, todo mundo produz, crime organizado produz regra. Mas isso é direito? Só é direito se for solidário, se for fraterno, se for equânime. Então, o que é fraternidade, equanimidade? É dar a cada um de acordo com o trabalho e com a necessidade, não é isso? Ser altero, quer dizer, pensar na significação do outro. É por isso que os quilombolas e os indígenas reivindicam formas solidárias de convivência. Por exemplo, entre os quilombolas, os que você acompanha, Carla, todos, quando pedem demarcação de terra, não pedem para ser proprietários privados, eles pedem para ser proprietários coletivos. Coletiva. É a terra coletiva do quilombo. A terra coletiva. Né? Por isso que quando os indígenas pedem reconhecimento de território, eles também não estão falando em propriedade, eles estão falando em Pachamama, em Mãe Terra, em vida, né? Tirando da ganância e da acumulação privada um bem humanizado que não é mercadoria, não pode ser objeto da ganância, não pode ser objeto de um processo egoísta de acumulação. Né? Então, pensar essa realidade é pensar um direito que emancipe, que seja solidário. Né? Pensar de outro modo é pensar um direito que substitua, né, a força do domínio pela legalização da potência, do poder. Né? Aliás, esse mesmo Maquiavel dizia, né, se referindo a essa tensão entre formas de direito, né, que se a gente não considerar essa sociabilidade inscrita na alteridade, a lei, como produto do poder político, vai fazer que ela seja um instrumento para dominar os inimigos. Porque para os amigos você concede tudo. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Que, aliás, era reproduzido por um ditador entre nós, que foi Getúlio Vargas, que usava a mesma frase, o que levou os juristas mais sensíveis, mais perspicazes, a caracterizar muito no nosso social aquilo que eram as formas de reduzir essa possibilidade emancipatória do direito. Pense, por exemplo, num Victor Nunes Leal, coronelismo, enxada e voto, né? Falando de clientelismo, de patrimonialismo, de coronelismo, de nepotismo, né? Sociedade fundada no favor, mas não no direito. No favor, mas não do direito. Né? Isso então, é muito presente ainda, né, professor? Felizmente, temos entre nós ainda, né, quilombolas, povos indígenas, que são os garantes dessa recuperação de uma sociabilidade solidária, né? E é um sopro de alento numa América Latina, por exemplo, que foi arrebatada pelo neoliberalismo egoísta, né? Que mercadoriza a vida, que subordina as identidades, né? Que criminaliza a prática dos movimentos sociais, quando, na verdade, é nos movimentos sociais que se instalam os sujeitos coletivos de um direito emancipatório. Né? Isso. É isso, Gabi? É isso? Vamos botar as máscaras no varal, Gabi. Vamos botar as máscaras no varal. É isso. Olha, eu queria dizer que as respostas são geniais. Obrigada. A resposta que o senhor deu para a minha pergunta foi genial. Eu adorei, gostei muito mesmo do diga-me com quem andas. Gostei muito, achei muito... achei que ela foi perfeita, assim, ela explica muita coisa. Eu ando com o professor José Geral, não? Com a Gabi Tunes. E eu não ando só, ando em boa companhia, não é isso? Muito boa. Bom, a próxima pergunta que eu queria fazer, ela trata, um pouco
desse milênio, né? Nesse milênio aconteceram muitas transformações no Brasil, nós tivemos um momento de muitas melhorias no campo da justiça social, então os movimentos sociais se fortaleceram, os movimentos identitários se fortaleceram, então muitos grupos adquiriram voz e começaram a querer ditar as suas próprias leis e a conseguir realmente mudanças na sua colocação dentro da sociedade, né? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, você tem um fortalecimento disso que o senhor chama o direito achado na rua. Mas, nos seus livros, o senhor fala que uma das dificuldades do direito achado na rua é o próprio sistema judiciário, que ele é muito conservador. Eu vou ler um trecho aqui do livro escrito em 2011. Esse livro é de 2011, não é? 2011, 2011. Direito como liberdade, né? Exatamente, olha. Considerando o nível mais restrito, o sistema judicial se consolida justamente em seu fechamento democrático, na medida em que o seu conceito de acesso mina a possibilidade de participação popular na interpretação de direitos, esgota a porosidade entre ordenamentos jurídicos hegemônicos e contra-hegemônicos, constituídos e instituídos pela prática dos movimentos sociais. O nível restrito do acesso à justiça, portanto, se reafirma no sistema judicial. O nível mais amplo do mesmo conceito se fortalece em espaços de sociabilidade, que se localizam fora ou na fronteira do sistema de justiça. Contudo, ambos os níveis se referem à mesma sociedade, ao mesmo lugar, na qual se pretende o exercício constante da democracia. Considerando os dois níveis, a pergunta a ser feita é a seguinte, essa pergunta foi o próprio professor que fez nesse livro. É possível o exercício democrático com um judiciário conservador, incapaz, portanto, de assimilar formas participativas de mediação para conflitos e para o reconhecimento de novos direitos instituídos permanentemente em uma sociedade plural? Essa pergunta foi feita em 2011. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que a prisão do Lula por setores altamente conservadores e fascistas do Poder Judiciário seria uma resposta não a essa pergunta. Seria uma forma, uma demonstração de que o sistema judiciário é incapaz de assimilar conquistas sociais promovidas pelos governos progressistas do Lula e do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma. E, se for isso mesmo, que eu tendo a achar que quais seriam os desafios para esse novo governo que, oxalá, vai se instalar em 2023, um novo governo progressista, que também vai se deparar com esse mesmo sistema judiciário conservador? Quais seriam as novas estratégias para lidar com isso? Então, isso que você leu aí, sou eu que disse, Disse tão bem assim, ou você deu cores assim? Não, foi o senhor que disse muito bem, disse em 2011, então, prevendo. Isso aqui eu achei assim, meio profético. Pois mas é uma previsão confiante, otimista. Se não fosse isso, nós estaríamos irremediavelmente condenados ao mais clamoroso atraso e retrocesso. E, todavia, se nós estamos na iminência de um resgate do nosso protagonismo político e de nosso projeto de justiça social, né? É porque as energias utópicas consumadas na experiência da participação democrática nos permitem ultrapassar os momentos de fechamento poroso desses espaços de comunicação entre o social e o institucional, entre o instituinte, que é social, e o constituído, que é formal, é burocrático, né? E no exemplo que você dá, a gente tem a prova disso, porque é um estertor de um redutor de funcionalidade, magistrados, membros do Ministério Público,
que não alcançaram a previsão da Constituição de que esses mediadores na Justiça, no Ministério Público, fossem abertos à cidadania, não é isso? Abertos à participação popular, à participação social, e reinseriram na instrumentalidade os seus modos apropriativos de definição a partir de sua classe ou da sua condição de privilégio, e fecharam o sistema. Mas não podem fechá-lo plenamente, porque o social tem o seu curso, retoma o seu curso, né? Para que não me digam, né, que eu só dou referências na dialética, eu vou pegar de novo no Velho Testamento, Amós. Eu quero ver a justiça fluir como fonte que não cessa nunca, e o direito jorrar como expressão de uma sociedade que se transforme nos seus fundamentos e nos seus valores. Então, essa porosidade, ela recupera o institucional, porque ele foi construído como uma promessa de projeto de sociedade, né? Um sistema que fosse democrático, aberto à participação popular, com referência na soberania do popular, que se espalhou muito fortemente, por exemplo, na experiência pós-constituinte, no executivo, com um sistema de participação. O exemplo mais forte é o do SUS, e é um exemplo valioso porque mostra que foi por isso que nós sobrevivemos à pandemia numa fase necropolítica dramática, né? E por quê? Porque o SUS é sob controle social, sob deliberação popular, inscrito em fundamentos que não se inscreve na apropriação burocrática desse sistema. É o exemplo mais claro. E foi difundido porque havia um programa de governo democrático popular que acreditava nisso, que confiava nisso, que realizava isso, né? Mas numa sociedade que tem ainda os rescaldos neocoloniais fortes, né? Do mandonismo, do patriarcalismo, do classismo, de todas essas dimensões, vamos dizer assim, que reduzem a dignidade do humano e a ação da cidadania. Mas, mesmo assim, no modelo da Constituição, o judiciário foi pensado de outro modo. E o Ministério Público também foi pensado de outro modo, né? E a porosidade era mais ampla, e pudemos construir uma sociedade expansiva no tocante à concretização de muitos direitos. Só que os patriarcalistas, os patrimonialistas, os machistas, né, vão, de novo, reduzindo, né? Mas veja, por exemplo, retomando o seu lugar de reconhecimento à promessa da Constituição, o judiciário voltou e desqualificou toda aquela gente que lá na base fez do direito um uso político de seu horizonte de compromisso egoísta. Desmoralizou as sentenças, refez as sentenças, e a força da utopia jogou o presidiário que eles pretendiam desmoralizar na ponta de lança do projeto que vem mais forte. Mas isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Bolívia, aconteceu no Chile, aconteceu no Equador, aconteceu na Venezuela, ali onde o neoliberalismo jogou, né, aquela posição de cães de guarda da acumulação, né, mas que não dão conta de segurar a força dos movimentos sociais, os mapuches, os estudantes, as mulheres, os indígenas, né, que estão retomando por toda parte essa proposta. E acho, né, que ela vem mais forte, vem com um projeto mais consolidado. Na Bolívia, por exemplo,
a presidenta usurpadora está na prisão. O chefe das Forças Armadas está sentenciado. Na Argentina, o ditador está no cárcere. E os outros, né, estão em cárcere. Quer dizer, a justiça de transição repõe essa gente no lugar para o qual a história vai empurrá-los, não é isso? Então, eu acho que a justiça também passa por isso. E aí eu acho que tem que ser uma justiça que também seja democrática, popular. E os exemplos existem aqui em Brasília, por exemplo, onde eu estou. A gente tem, mesmo com o tribunal, ainda com muitos referenciais de elitização, de baixa participação feminina, de uma presença de uma teoria jurídica de redução do direito à legalidade, a gente tem experiências como justiça comunitária. A gente tem na Defensoria Pública da Carla aqui um projeto chamado de Defensores Públicos Populares, que, né, a gente tem no perfil das expressões, né, que vão formar o humano desse sistema, mentalidades conquistadas pela atitude da democracia. A gente tem. E a possibilidade de recuperar, mesmo na legislação, a promessa do direito de fazer uma sociedade participativa, de melhor distribuição, de capacidade de reconhecimento das identidades. E aí, voltando ao começo, Gabi e Carla, por isso que eu digo, os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos. Os direitos humanos não são os monumentos. O Galo, representante do grupo de trabalhadores de aplicativos, mas não só ele, no mundo todo, os movimentos começam ativando sua participação na rua, derrubando as estátuas dos colonizadores, dos escravocratas. Por exemplo, o Galo aqui derrubou a estátua do Borba Gato, um caçador de indígenas, um escravocrata, né? Um pistoleiro a serviço da expansão do domínio colonial, que tem seus descendentes na colônia, na fronteira agrícola que o agronegócio vai impulsionando e avançando, como se estivéssemos no século XVI, sobre os territórios indígenas, ribeirinhos, dos faxinais, dos fundos de pasto, dos seringais, sobre a mãe natureza, devastando. Né? Então, a história dos direitos humanos não pode ser a história dos monumentos, não pode ser sequer a história das ideias, porque numa sociedade tão hierarquizada, as ideias são as ideias das classes dominantes. Então, você tem que ter posições contra-hegemônicas, a contrapelo, rebeldes ao enquadramento, à domesticação, à subordinação, ideias insurgentes, né? Que retomem o protagonismo dos movimentos. Você que é um artista, pense em Castro Alves. Quereis, pois, a praça, desgraçada, a populaça só tem a rua de seu. Né? E para que quereis a praça? Para ali aninhar a liberdade. Por isso que ele era poeta, mas era abolicionista. Né? Então, eu diria assim, a história dos direitos humanos é a história das lutas concretas, das lutas por emancipação. Por que o 1º de maio é o dia do trabalho? Por que o 8 de março é o dia da mulher? Porque alguém lutou, né, professor? Alguém produziu o tremendo esforço de mobilização com seu sacrifício para que o crime deles fosse o nosso direito. O nosso direito. Não ao monismo jurídico, né, professor? Exato. Porque o monismo jurídico
Não é que você não possa encontrar, quanto mais democrática uma sociedade, mais legítima é a legislação produzida. Mas numa sociedade como essa que a gente vive, em que o ter prevalece sobre o ser, em que o sistema de justiça... Gabi e Carla, eu tenho uma colega professora, que vocês deviam entrevistá-la qualquer dia desse, professora Thalita Rampin. A tese de doutorado dela foi uma análise dos financiamentos do Banco Mundial para o sistema, a reforma dos sistemas de justiça na América Latina e no Brasil. Ela examinou todos os acordos do Banco Mundial para financiar os processos de reforma, modernizar, refazer a formação, o aparato, né? O núcleo constitutivo dos acordos era realizar uma justiça que estabilizasse negócios. Está lá dito, eles não escondem. Não tem a palavra justiça, realizar justiça. Não tem. Não tem. E isso não estou dizendo que seja algo espúrio, eu estou dizendo que o funcional desse processo é aquilo que a gente assistiu aqui. Uma presidência que agora atua hostilmente contra o sistema judiciário na cúpula no Supremo, que não estou defendendo a nenhuma das personalidades que estão ali, mas estou dizendo que eles acordaram e se dão conta de que, a fazer essa ação necropolítica, você faz as coisas prevalecerem sobre as pessoas. E aceita o absurdo de que eu vou para a rua, né, em meus carros importados, reivindicar o meu direito de que os trabalhadores que vão realizar os meus negócios morram pela Covid, contaminados nos ônibus em que você não dá os funcionais de sua condição adequada, e em escritórios mal organizados em que você, como gado, entra no matadouro, intui que vai morrer e não pode fazer nada. Né? Então, eu diria assim, a porosidade é cuidar, né, de pensar que a justiça é algo mais que o judiciário, ou o sistema funcional, ou o sistema operacional que o realiza, ou as competências inscritas nos diplomas dos operadores, mas é o diálogo entre esse sistema e o campo mais amplo da participação popular, que, aliás, por exemplo, permitiu que nós pudéssemos debater em forma política os grandes conceitos que são elementos de transformação das nossas sociabilidades. Por exemplo, as políticas de ação afirmativa nas universidades, elas foram concretizadas porque o Supremo se abriu para fazer audiências públicas com todo mundo, né? Posições pró, posições contra, mas entender o que o social constrói. Por exemplo, nós podemos difundir nos nossos espaços universitários as chamadas turmas especiais para assentados da reforma agrária. Num primeiro momento, com objeção do Ministério Público, num segundo momento, vencida essa objeção, porque o Judiciário leu que a isonomia não é tratar todo mundo igual, é tratar todo mundo de forma desigual, porque a sociedade é desigual e, para igualar, você tem que diferenciar. Né? E aí hoje estão nas universidades os que se qualificaram a partir dessa ação afirmativa, e é por isso que no Supremo Tribunal foram os advogados indígenas, formados por políticas de cotas nas universidades públicas, que defenderam a tese que está sendo vitoriosa até aqui, contra o absurdo do marco legal construído adredemente por um agronegócio que não está nem aí para a soberania do país, né? Porque está interessada no lucro, na ganância, no ganhar. Né? Eu acho assim. Não, conclua. Não, concluí. Só para a gente pensar. Não estou dizendo que as declarações não sejam um eco de manifestações, estou dizendo que elas não explicam.
Os direitos são lutas sociais por reconhecimento de novas sociabilidades. As declarações aqui e ali captam, mas não captam tudo. Sensacional. Né? E não são a base a partir da qual a gente fundamenta o processo. É uma referência para fazer uma leitura de raiz, né? Por isso que a declaração de 48 foi modificada pelas declarações dos anos 1990, em Viena, em Durban, no Cairo, em Pequim, no Istambul, para, com diálogo com os movimentos sociais, abrir temas como objeção à intolerância e racismo, Durban, de reconhecimento dos direitos das populações, Cairo, a moradia que deve prevalecer sobre a propriedade e a propriedade não pode ser absolutizada, Istambul, o gênero como uma condição de peculiar forma de percepção daquilo que são as matrizes de direitos humanos, que são indivisíveis, indissociáveis e universalizáveis, Pequim, né? Quer dizer, direitos que são construídos no diálogo com o social. O direito da moradia entrou na Constituição brasileira depois de Istambul, com o povo na rua, criando iniciativa legislativa, que aí sim foi apoiada e recepcionada pelo processo legislativo. Vocês trabalham como assessora legislativa, Gabi. Olha a pujança da presença do social nas galerias, nas comissões, no diálogo, né? Na qualificação da experiência democrática, não é isso? Sim, sim. Eu gostei, achei que essa resposta me deu esperança. Eu fico com a sensação de que nós agora, quanto mais esperança, menos medo, né, Gabi? Quanto mais esperança, menos medo, né? Eu entendi que essa porosidade institucional ela vai permitir que os movimentos sociais penetrem nas instituições, por mais rígidas e por mais conservadoras que elas sejam, não vão conseguir impedir, né? Nós vamos entrar, nós vamos mudar, nós vamos conseguir. Gabi, Pablo Neruda, não é porque você esmaga as flores que você detém a primavera. Exatamente, nós vamos conseguir. E tanto é que estamos aqui de volta, às vésperas do dia 2. E mais fortes, porque a gente tem o lado da luta, né? A gente passa para o a seguir em cima de um patamar que já foi elevado pelos que nos antecederam. Sim, né? E que construíram essa concepção, né, de que a democracia ou é participativa e socialmente referenciada, ou ela é uma contrafação, né, que vai ser argumentada no discurso autoritário, no discurso da exceção, ainda que a semântica desse discurso seja com o uso de expressões nobres, democracia, liberdade, cidadania, dignidade, não é isso? Ainda que eles usam, mas a gente sabe o que eles são, a prática deles desmente a sua fala. Né? E lembrando Roland Barthes, o grande semiólogo, né? Ele dizia, cuidado, porque a própria língua é fascista. E ele dizia, e a língua é fascista não é porque ela nos interdite o dizer com censura, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Ela é uma articulação de poder, não é isso? Professor, queria só pegar aqui o gancho das políticas afirmativas para ir para a minha última pergunta. Sim. É inegável que as cotas étnico-raciais, né, estão causando uma revolução e uma mudança extremamente positiva em todos os ambientes institucionais. Porém, nós lidamos ainda cotidianamente com padrões colonialistas, né? E muitos padrões ainda dentro da academia também, né? Muitos ritos, muita burocracia, plataformas, comitê de ética. E eu queria saber do professor como não ser afetado, como um pesquisador dos direitos humanos, não ser afetado
por tantas regras e tantas normas que me parecem ainda muito colonialistas dentro da academia. Então, descolonizar a academia, descolonizar os currículos, descolonizar as teorias, né? Por exemplo, agora mesmo na UNB, depois do ingresso de indígenas, de negros em função das ações afirmativas, nós acabamos essa semana de outorgar o título de doutor honoris causa a Sueli Carneiro, a primeira mulher negra e acadêmica. Mas há poucas semanas, a Ailton Krenak, indígena. Quer dizer, entrou como professor na antropologia Gersen Baniwa. Quer dizer, então, a descolonização começa por trazer outras formas de pensar o mundo, de compreender o cosmos, né? E os saberes, né? Então, o movimento hoje é um movimento de descolonização dos currículos, das teorias. Não é fácil, porque os elementos de hierarquia que no social, em uma sociedade colonial, né, imprimiu em nós, né? Há pouco deu o exemplo da língua, não é isso? Como é que a língua subordina, né? Você vai no Aurélio e você vê lá que um homem público é um estadista, uma mulher pública é uma prostituta. Você vai no Aurélio e vê que um homem honesto é um homem probo, que opera a economia. Uma mulher honesta é uma mulher virtuosa, né? E se isso cria clivagens, pense que Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1789 porque queria uma declaração de direitos da mulher e da cidadã. E o fundamento é que ela não era virtuosa, não era casta, não era do lar. Era uma mulher pública, quer dizer, que se envolvia na ação política. Então, descolonizar os currículos, que, aliás, é a modelagem do que Darcy chamava de universidade necessária. Não era para ser um espaço diletante do narcisismo intelectual, da erudição balofa. Era para ser um lugar de interlocução com o social, porque a função da universidade necessária era compreender e buscar soluções com o povo para os problemas do povo, né? Eu, quando fui reitor, tentei ser leal a esse fundamento e procurei incrementar uma outra perspectiva que avançasse sobre a completude, a ideia da universidade completa, que o programa de governo ajudou a realizar, com o Reúne, reestruturando a universidade, criando os centros federais de ensino, expandindo os campos, aumentando os números, criando cursos noturnos, novos cursos. Eu procurei fazer isso imprimindo os pressupostos de uma universidade que também, além de completa e necessária, fosse emancipatória, né? Que pudesse abrir seus currículos, a sua estrutura epistemológica, a sua planta epistemológica, para compreender os problemas da sociedade e ser leal à sociedade, né? Procurando solução para esses problemas com o povo, no diálogo. Por isso que a extensão ganhou tanta força e é um lugar, né, de busca de curricularização hoje, porque é um lugar de diálogo com o social, né? Sim, eu me lembro disso. E esse livro está na minha tese de doutorado, é uma das referências dele, a Universidade Necessária. Muito bom esse livro do Darcy. Excelente. E ele trabalhou essas ideias em toda a América Latina, né? Sim. No Uruguai, no Peru, na Venezuela, né? Ele foi um forjador de universidades, criou a Universidade do Rio de Janeiro, né? Do Norte Fluminense, né? Um forjador de universidades, né? Exatamente. Bom, acho que a Carla, a conexão dela caiu, né? Ela sumiu. Bom, e a gente já tem que terminar. Mas espero que ela esteja aquilombando. Sim.
Daqui a pouco ela deve voltar. Bom, se ela não voltar, a gente tem que terminar. Nós já estamos passando de 1 hora de programa. Puxa vida, eita. Foi rápido, foi ótimo. Parece que eu estou num show seu, Gabi, você com a sua flauta, lendo as suas crônicas, a gente não vê a hora passar. Então, aí é o seguinte, eu queria pedir para o pessoal aí que está nos assistindo para curtir o canal, para se inscrever no canal do YouTube, porque isso é importante para o YouTube divulgar esses nossos programas. Então, se você puder fazer isso, a gente agradece. E também nos ajudar a divulgar, compartilhar e etc. E segundo, eu queria agradecer muito ao professor José Geraldo por ter aceitado esse convite, por ter dado essa aula maravilhosa sobre direito achado na rua, e nos encher de mais esperança ainda, além do que nós já estamos, né? Porque a gente está numa semana, eu pelo menos estou numa semana em que todo dia eu respiro uma esperança nova aqui, sabe? Para mim, porque a gente passou por momentos muito ruins aí nos últimos 4 anos, e eu acho que nós temos uma perspectiva de mudança muito boa. Então, eu queria agradecer também por mais essa injeção de esperança nas nossas almas. Ele é um semeador de esperança. Eu escrevi um livro e ele foi um dos maiores incentivadores. Eu encontrava ele no parque, caminhando, e ele escreve um livro. E eu escrevi o livro e ele fez uma resenha sobre esse livro. Eu estou tentando aqui achar onde está um poema, porque aqui o nosso programa a gente tem uma tradição de sempre terminar com poesia. E é engraçado esse programa porque é o seguinte: o professor José Geraldo encontra o direito na rua, e a gente encontra poesia no livro de direito. Eu estou lendo os livros dele são cheios de poesia. Então, eu vou ler aqui para vocês o poema achado no livro de direito. É assim, ó. Do teu direito humano fizeste leito, para abrigar teus músculos proletários. No teu direito humano amortalhastes os ossos, no suor de teus esforços, pelo direito de morar. Ele poetizou essa poesia de autoria dele, do professor José Geraldo. Olha que coisa incrível, gente. Não, é muito emocionante. Então, essa era o poema que a Carla ia ler. A gente tinha feito o roteirinho todo, mas ela sumiu, infelizmente. E a que eu ia ler peraí que eu vou encontrá-la aqui. Ela voltou. Pô, Carla, eu já li. Gente. Desespero. Eu li aquele outro poema, o poema de autoria do professor. Você leu já, né? Li. Você quer ler o outro do Drummond? Você está com ele aí na mão? Eu posso ler. Eu não estou com ele aqui. Leia você. Então, os homens pedem carne. Desculpa, gente. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Carlos Drummond de Andrade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você lê um livro que se chama O Direito Achado na Rua e está cheio de poesia dentro desse livro. Porque isso, a expressão do povo é a poesia, a expressão da rua é a poesia. E as coisas estão todas ligadas. O direito tem que ser poético também, né, professor? Eu aprendi isso lendo esses livros. Na verdade, a metáfora Direito Achado na Rua, o professor Roberto Lira Filho, que a inscreveu, né, disse que retirou de um poema de Marx, que dizia assim: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Isso é Marx, né? Mas, Carla, quando caiu agora há pouco, eu dizia da descolonização curricular e do fato de que, com as cotas, depois nós trouxemos os saberes. E mencionei a UNB, que outorgou honoris causa para Sueli Carneiro, para Ailton Krenak,
A Rit, aqui há pouco, disse que Carolina de Jesus também recebeu poste-morte. E na Estadual de Goiás, Carla, há 15 dias, foi concedido honoris causa à dona Procópia, uma anciã do povo Calunga. Portanto, uma quilombola. Excelente, excelente. Entre as cartas de apoio, de recomendação que professores fizeram, eu mesmo fiz, pelo fato de ter sido reitor e ter defendido a política no Supremo quando ela foi questionada, havia uma carta do ex-presidente Lula e uma carta que foi lida no Conselho Universitário do professor Boaventura de Souza Santos. Olha, que legal. Excelente. Então, dona Procópia, anciã do povo Calunga, que é aqui da região de Tocantins e Goiás, né? Ali do Cavalcante, e mais para cima um pouco, né? Acaba e a universidade vai ao povoado para entregar o título a ela no povoado. É assim que tem que ser, né, professor? Então, estamos sendo chamados a terminar. Uma pena. Gente, foi maravilhoso. Lembrei dois versinhos do Ferreira Goulart, que eu acho que se encaixa aqui também, que dá humilhação da tortura, do terror, retiramos algo e com ele construímos um artefato. Ferreira Goulart. Tá certo. Esse é o Ferreira Goulart que eu gosto. O atual eu não gosto muito, não. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer para os nossos espectadores? Sim, só em termos de agradecer ao Chico Pereira e ao Gustavo, né? E, sobretudo, a vocês, né? Que o importante são as questões. Sem questões inteligentes, questões interpelantes, a gente fica no rodapé da discussão, né? E vocês elevaram e arguíram, né? Aquilo que é o mais mobilizável que há em nós, que é responder à utopia que o nosso povo constrói e agora está recuperando a sociedade, né, que foi usurpada, sobretudo por esse fascismo que se repõe, mas que não permanece, né, porque as nossas reservas são muito fortes. Certo. Gente, muito obrigada a todas as pessoas que assistiram a gente. Muito obrigada, professor, pelas respostas geniais, por toda a sua trajetória, por estar aqui com a gente, para nos dar essa honra. Obrigada, Carlinha, por ser essa parceira. Obrigada, Gabi. Obrigada, professor. Foi uma noite ótima. E boa noite. Muita gente comentou, mas eu não consegui acompanhar. Infelizmente, não estava dando para acompanhar, porque passava rápido aqui, mas eu vi que tinha muita gente comentando. Então, muito obrigada por terem assistido, né, e acompanhado até aqui. Tá bom, boa noite, boa noite. Gente, boa noite, beijos. Boa noite. Olha. Boa noite, gente. Quando meus alunos perguntam, para não parecer que eu estou ocupando o espaço público, eu digo L de Letícia, que em latim significa alegria. É L de Letícia. É verdade de Lula também, né? Hoje é L de Lula, gente. Primeiro tempo. Vamos lá. Bom. Valeu. Tchau. Valeu, Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.